gente conversa agora com o economista Jefferson Latos para entender melhor esse processo. Jefferson, obrigado aqui por participar conosco. Eu aproveitei, falei da Bolsa de Valores, eu queria já que você desse uma palhinha, então, por que essa animação do mercado quando se diz em privatização? Quando se fala em privatização, a gente tem o caso da Eletrobras, que teve a cotação indo lá para o alto. Por que acontece isso? Por que a animação do mercado? Boa noite. Bom, o mercado gosta de uma privatização, gosta da ideia do governo diminuir o tamanho da máquina, né? Então, isso acaba animando bastante. A Eletrobras, por exemplo, é uma empresa listada na Bolsa, subiu aí mais de 60%, com um fato relevante, confirmando que o Ministério de Minas e Energia confirmou que ela está na lista, assim, das empresas que vão ser privatizadas. Então, o governo, o mercado como se gosta da sinalização do governo de estar diminuindo a máquina e mostrando que quer ajustar a casa e quer, assim, estimular a economia de uma forma positiva, fazendo com que o governo seja um órgão para organizar o país, não ser dono de empresas. Jefferson, uma das dúvidas, acho que não só minha, mas muita gente que fica, talvez, às vezes, com o pé atrás com a privatização, é que o governo diz que está sem caixa, que não tem dinheiro, que para reativar a economia precisa da participação, precisa vender esses ativos, as empresas estatais. Mas como que o empresário pode ter confiança em comprar essas empresas, por exemplo, o Correio? O Correio não dá lucro. Como que você consegue, então, incentivar que o mercado, que um empresário compre algo que não dá lucro e vem de um governo que está tendo que segurar muito as contas, então não tem dinheiro para investir? Não fica uma conta meio complicada aí de fazer? Olha, em teoria sim, mas na prática você pega grandes empresas que têm interesse nos Correios, como a Amazon, até mesmo a AliExpress, né, o Alibaba, né, uma empresa chinesa. Essas empresas geralmente vão dar um choque de gestão, né, vão aproveitar toda a infraestrutura dos Correios que atinge o país todo e vão enxugar o que é necessário, coisa que o governo não consegue fazer, e enxugar e fazer com que essa empresa se direcione aos negócios deles, né? Então, com certeza, uma empresa que tiver interesse nos Correios vai ter um segmento direcionado, né? Então, não vai aproveitar só como o governo aproveita hoje em dia. E Jefferson, outra questão, há pouco, no anúncio, né, do plano aí dessas empresas, o ministro Onyx Lorenzoni falava ali que almeja ali chegar a 1 trilhão na venda desses ativos, dessas empresas que o governo pretende arrecadar. Para que tudo funcione, para que ative a economia de fato, é importante que esse dinheiro que o governo arrecade seja usado também em mais investimentos na infraestrutura, que é o principal gargalo que o Brasil possui hoje em dia. A gente tem problemas na malha rodoviária, ou seja, para o empresário afeta muito o custo para você levar os seus produtos, o custo que você gasta com energia. É importante que esse dinheiro seja revestido na economia? Com certeza sim, com certeza sim. Essa é a expectativa do mercado. É por isso que o mercado se anima tanto quando o Guedes fala, o governo Guedes fala sobre as privatizações, porque a expectativa é que esse dinheiro seja reinvestido em fatores aí que possam estimular novamente a economia, seja infraestrutura, seja tudo que tem uma necessidade, né? Principalmente estradas para escoar mais cargas, mais grãos e mais que o país todo precisa. É claro que o processo vai ser um pouco longo, né? Porque algumas empresas dependem aí, como os Correios, por exemplo, da aprovação do Congresso. Então não é simples, né? O valor estima-se chegar até 1 trilhão, mas tem muita coisa para acontecer até lá. Mas a expectativa do mercado é que isso seja reinvestido para estimular a economia aqui. Nesse momento a gente passa por um momento aí de estagnação, né? Não está crescendo muito pouco, e então aí o mercado se anima com as possibilidades do que pode ser feito dentro da economia com essas rendas extras, né? Jefferson, para finalizar nossa conversa, eu tenho uma dúvida no seguinte cenário. A gente está num cenário internacional meio tumultuado, né? Tem a questão China e Estados Unidos, a desaceleração da economia como um todo. Esse cenário pode ajudar ou atrapalhar um projeto do governo de privatizar empresas? Olha, pode ser positivo. Se os investidores externos perceberem que
o Brasil está ajustando a casa e que China, Estados Unidos e o mundo está crescendo menos e eles precisam achar ativos confiáveis para investir, sim, o Brasil pode ser muito beneficiado por isso e pode se tornar um belo horizonte para isso, né? Tanto nessa área de privatizações quanto em áreas de agrícolas, para fornecer alguns produtos para a China, por exemplo, ou quais ela, no momento, ela não está adquirindo nos Estados Unidos, como soja e outros insumos agrícolas. Mas pode sim ser uma ótima oportunidade para o Brasil de receber investimentos que muitos investidores não sabem para onde mandar, devido à insegurança aí, com guerra comercial, com baixo crescimento mundial, risco de recessão global. Tá certo, eu conversei com o Jefferson Latos, economista, para entender mais sobre o processo de privatização anunciado pelo governo. Jefferson, obrigado pela participação e até uma próxima. Boa noite, eu que agradeço.